Estamos chegando já ao final do nosso estudo de Salmos. Estamos aí no penúltimo divisão de livros, como nós já temos avisado, temos ensinado desde o começo. O livro de Salmos tem 5 divisões. Hoje nós estudaremos o livro 4. O livro 4 que vai do Salmo 90 até o Salmo de número 106. Ensinamentos preciosos da palavra de Deus. Nós deixaremos aí abertas as Escrituras a partir do Salmo 90, leremos alguns trechos, tanto dos Salmos quanto de outros livros do Antigo Testamento, que é de muita valia para o nosso estudo de hoje. Bom, até aqui, então, nós aprendemos algumas coisas com o livro. Cada livro, livro 1, livro 2 e livro 3, eles tinham uma mensagem, uma característica. Nós vamos recuperar aqui para os irmãos lembrarem e poder depois decorarem isso. O livro 4, há uma mudança de tom. Você lembra como terminou o livro 3? Lembra como terminou? Terminou num cenário meio deprê, vamos colocar assim, né? O povo no exílio, a dinastia de Davi... Como? Humilhada, verdade, humilhada, porque o Israel agora não tem mais um rei no trono, quem está reinando são os inimigos. Parece que a linhagem de Davi ali vai ter um fim diante do cenário caótico que se apresenta ali no livro 3. No livro 4, nós temos aqui uma mudança de tom. É o momento agora em que o povo vai amadurecer. Lembra? A lei apresentada, expansão da lei, e então a mensagem de que Deus reina, que apesar dos inimigos é Deus quem reina, eles deveriam confiar. E agora, então, depois deles serem levados cativos, agora eles vão ter um período de amadurecimento, então nós temos aqui uma mudança de tom. E dentro dessa mudança de tom no livro 4, os Salmos, o Saltério, ele nos apresenta de forma clara uma mensagem diferente da anterior do livro 3. Se no livro 3, então, nós tivemos e terminamos com um cenário caótico, o livro 4 ele tem uma mensagem oposta, uma mensagem bem diferente, num tom mais esperançoso para a nação, para o povo de Israel. Em vez da repetição da devastação, que foi os inimigos devastando a nação de Israel, este livro, então, ele vai representar a perspectiva mais madura de uma habitação permanente. Então, se eles estão preocupados porque Israel foi devastado pelos inimigos, a mensagem dos cânticos do Salmo do livro 4 é: Deus habita com vocês. E habita de uma maneira especial, que nós vamos aprender aqui. E ele, então, vai restabelecer isso no coração do povo, através das canções, que a dinastia de Davi ela é perpétua. Então Deus vai mostrar: eu moro com vocês de uma maneira que vocês não entenderam ainda, e vocês vão entender. A dinastia ela é perpétua, porque Deus vai fazer-os lembrar do pacto, da aliança que Deus tem com Davi. Então o livro 4 ele concentra-se na realidade de que o próprio Deus é a habitação do seu povo e que Deus é o rei do seu povo. O exílio, o período em que o povo está exilado, seja na Síria ou na Babilônia, não destrói ou não destruiu a esperança de uma forma total. Mas há aí uma promessa a eles de reintegração do reino messiânico prometido a Davi. E nós vemos de forma numerosa, nos Salmos, esse agrupamento de mensagens dentro do livro 4 e do livro 5 também, que mostram claramente este lembrete do Senhor, esta maneira com que, através das canções, Deus relembra o seu povo. Eu sou o seu Deus, habito com vocês, a aliança com Davi ela é perpétua, não foi quebrada, apesar do exílio. O exílio não vai romper o pacto que eu tenho com Davi. Então, surge agora, de uma maneira mais madura, uma perspectiva que foi promovida ao esticar a fé do povo através da experiência do exílio. Então, aqui nós temos algo interessante que nós vamos ver em outro livro fora dos Salmos,
como isso vai trazer aos judeus um amadurecimento. E Deus, ele é extraordinário, convenhamos, né? Deus, ele nunca permite que uma prova, que um momento de sofrimento, e no caso deles aqui o exílio, eles estão sendo tirados da terra dele, eles não têm mais um rei sentado no trono ali, eles estão sendo levados como escravos pelas nações vizinhas, mas prestem atenção nisso. Deus não está levando o seu povo para a terra estranha para aniquilá-los, mas Deus está levando eles lá para os humilhar, para que eles vejam, percebam, entendam que eles violaram o pacto com Deus. E por causa dessa violação do pacto com Deus e a negação da sua palavra, eles estão lá no cativeiro agora. E este processo que Deus vai permitir que eles passem lá, não é para aniquilar o seu povo. Isso já nos vai dar, e já nos faz no coração já entender algumas coisas, né? Que as provações, as lutas e tudo aquilo que Deus permite que aconteça conosco não é para nos destruir, mas é para nos trazer amadurecimento quanto à nossa fé em Deus, e então nós valorizarmos a bênção de Deus através que contém na sua palavra. Valorizar a palavra de Deus, valorizar a bênção de Deus e reforçar a nossa fé no Senhor. Ao invés de Deus, então, destruir a fé dos judeus ali através do exílio, e colocando eles para bem longe de Jerusalém, e ver o trono totalmente vazio, esta situação que eles estão passando, estão produzindo, ou vai produzir neles, uma compreensão mais forte desta fusão que é o trono de Davi, o trono de Deus sendo unidos ali. Eles vão entender isso de forma mais clara agora e objetiva. Não é um trono de Davi e um trono de Deus, mas é o trono de Deus que está espelhado no trono do rei terreno de Davi. Eles vão compreender isso de forma mais clara. Então, ao mesmo tempo da dor, da luta, do sofrimento que parece interminável, nós vamos ver isso também no livro 5, como o estado dos judeus, como eles estavam e qual era o estado deles quando cativo na Babilônia, mas diante da dor, diante da luta interminável que acontecera na plena realização dessa fusão, eles vão entender então que é no meio da luta, que é no meio da dor, que é no meio do sofrimento, que os olhos deles serão abertos, como num descortinar, eles vão perceber que, embora eles não tenham, naquele momento, uma linhagem de Davi sentada no trono ali reinando, Deus reina. Deus reina, inclusive através do inimigo do povo de Deus. Deus reina. Não é Nabucodonosor que reina, não é o rei da Síria que reina, não é Senaqueribe e nem Nabucodonosor. Quem reina é Deus. Isso vai ficar bem claro nesse amadurecimento. Por quê? Por que o autor do livro ele entende, assim como outros comentaristas entendem, que esse período é um período de amadurecimento? Justamente pela tônica e pelo tom das canções nesse livro 4 de Salmos. E eles precisavam, no caso, amadurecer de fato. Eles precisavam entender isso, precisavam compreender isso. Então, para que os olhos deles fossem abertos, para que eles tivessem, então, fosse removido diante deles a parede da incredulidade diante da bênção de Deus. E aqui nós temos, basicamente, a divisão desse livro 4, dessa maneira, nessa estrutura. Se a gente puder fazer um rascunho do Salmo 90 ao Salmo 106, a estrutura seria essa daqui. Nós teríamos 2 salmos introdutórios, assim como todo livro. Você lembra, você vai fazer um exercício de memória que você vai lembrar. Todos os livros que nós estudamos sempre tem 2 salmos que são a introdução, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 40, Salmo 41, Salmo 72 e 73, e agora, não diferente, Salmo 90 e 91. Sempre tem uma introdução que vai apresentar uma perspectiva. No caso aqui, nós vamos aprender, nestes 2 salmos, que o livro vai ser aberto mostrando para eles que Deus, mesmo diante do sofrimento do povo, Deus apresenta para eles o quê? Prosperidade para o seu povo
e vida longa. É isso que nós vamos ver na abertura, justamente para trazer esperança a esse povo, para que eles entendessem que o fim deles não seria na Babilônia, não seria na Síria, não seria em nenhum outro lugar, porque aquele que vive para todo sempre, ele traz vida longa ao seu povo. Uma segunda divisão aqui seria uma coletânea especial de 9 salmos que declaram que Deus é o rei. Irmãos, e isso é muito importante. Talvez você não compreenda, talvez nós não compreendamos nos dias de hoje, porque nós temos que ter essa mente desses judeus lá na Babilônia e na Síria. Quando essa ideia, quando este pensamento de que quem reina não é Senaqueribe e não é Nabucodonosor, isso é gravíssimo e leva à morte. Eles estão cantando que Deus é o rei. Percebe como isso é muito importante para eles? Esse entendimento, essa repetição de que eles estão no reinado do inimigo, mas quem reina é Deus. Eles precisam ter essa esperança no coração. E aqui, um parênteses para a gente poder conectar isso na nossa vida. Muitas vezes a gente é sucumbido e entristecido e a gente perde as esperanças, as forças. E a gente, então, começa... Eu sempre lembro dela, tá? Um dos desenhos preferidos, a hiena querida, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Porque a gente se deixa levar pelos sofrimentos. Então, a gente fala assim, é assim mesmo, vai ficar uma desgraceira mesmo, é tudo ruim, acabou, é sofrimento mesmo, não tem mais esperança, é disso para pior. E a gente vai perdendo as esperanças como povo de Deus por causa dos sofrimentos. Esquecendo-se que quem reina não é prefeito, não é governador, não é deputado, não é senador, não é presidente da República, não é a Câmara, o Senado, STF, STE, seja lá que raio que for. Quem reina é Deus. E se Deus está permitindo um momento de sofrimento da qual nós não entendemos o porquê, nós temos que fazer o quê? Senhor, Tu sabes todas as coisas. O Senhor reina na minha vida. E porque o Senhor reina na minha vida, eu tenho convicções plenas de que este momento não é para me destruir, mas é para me trazer amadurecimento, para que eu cresça espiritualmente, para que eu veja coisas que na alegria não dá para ver. E notem, essa dicotomia entre alegria e tristeza, entre sofrimento e vida boa, é uma tônica das Escrituras. Salomão escreveu isso quando ele diz assim, melhor é ir a um funeral do que uma festa de casamento. E por que Salomão está dizendo isso? É mal-humorado? Salomão é uma pessoa que não gosta de festa, é alguém antiético, antissocial? Não. Salomão está dizendo, para a sua reflexão, para que você perceba coisas da vida e amadureça, é melhor você ir no funeral. No funeral você tem uma percepção da vida melhor do que tomando vinho, comendo carneiro e dançando as canções, ou a música das canções. É isso. Então, essa tônica das Escrituras é muito interessante e nós vemos aqui nesses 9 salmos, justamente separado para lembrar. Vocês estão sofrendo? Ok, mas Deus é o rei. Depois nós temos uma terceira divisão de 3 salmos que, olha, dentro da divisão, um terceiro bloco de salmos que reafirmam o significado contínuo do reinado de Davi. Esses salmos que são dados a Davi, e nós vamos ver algo bem interessante nesses 3 salmos aqui, em que é atribuído a Davi, você vai ver lá no título da Bíblia, Salmos de Davi, mas embaixo você não vai estar escrito lá nada sobre Davi. Lembrem-se, eles não estão em Jerusalém, eles não estão no território de Israel, eles estão no território inimigo. Então, essas canções vão fazer lembrar eles de que Deus tem um pacto com Davi, de que o reino dele seria para sempre. E foi, e se cumpriu. Então, mesmo naquela situação adversa, mesmo quando parece que o rei... Lembra como termina? A gente terminou o estudo passado? A coroa foi tirada do rei e jogada ao chão, à poeira, ao pó. Como se o inimigo tivesse falado assim, vem destruir o rei de Israel. Venci o rei de Israel. E aqui o povo é ensinado a cantar que o reinado de Davi continua. O reinado de Davi não se acabou.
Se engana o rei, os reis das terras vizinhas que acham que acabaram com a dinastia de Davi. E, por fim, a primeira tríade, aqui tríade é os três, né? A primeira tríade de salmos de aleluia. São 3 salmos de aleluias aqui, incluindo 2 finais de lembranças históricas. Nós chegaremos lá, não se preocupe com os termos aqui que eu vou explicar. Então, introduzindo aqui o livro do Salmo, do livro 4 dos Salmos, nós temos 2 salmos introdutórios que são muito conhecidos por nós gostamos deles demais, temos um carinho especial, nós guardamos eles no coração, porque são 2 salmos que a gente gosta, inclusive a gente deixa a nossa Bíblia aberta neles, de tão bonitinho que eles são, né? Tão bonitinho, a gente pega a Bíblia e deixa lá, Salmo 90, Salmo 91, nós gostamos muito deles, assim como o 23, como o 47, como alguns outros que são nosso xodozinho, aquele que a gente não abre mão de deixar aberto ali. Inclusive, quando tem caixinha de promessa, quase toda a caixinha de promessa é Salmo 23, Salmo 47, Salmo 90, Salmo 91. O que tão de especial tem nesses salmos que nos chamam a atenção e faz com que a gente tenha um carinho especial por eles, a ponto de decorá-los e de conseguir compreendê-lo? O Salmo 90 e 91, eles trazem a perspectiva de prosperidade e vida longa. O Salmo 90 é um salmo de lamentação, e aqui lamentação não é lamúria, diferente. Lamentar é diferente de lamúria. Tá? Lamentar é alguém que se lamenta pela situação em que está vivendo, com maturidade, com reflexão. Quem vive na lamúria é aquele que vive igual a hiena lá reclamando. Nada vai dar certo, porcaria de vida, não sei para que eu estou fazendo aqui. É mais ou menos como o Salmo 73, lembra? Os ricos prosperam, os olhinhos deles estão tão gordinhos que eles comem tão bem que estão até palpinha neles, estão bem com o corpo dele, olha que gordinho que eles estão comendo bem do melhor, e nós aqui comendo nada, passando fome, né, numa situação horrível. Isso é lamúrias. Lamento é diferente. Então, esse salmo é um salmo de lamento, em que a comunidade judaica, no caso o povo de Deus aqui, reclama do juízo de Deus e da brevidade da vida. Todavia, em meio à tristeza, o povo reconhece a segurança que tem no Senhor e ora por sua renovação. É o único poema do livro de Salmos atribuído a Moisés, que escreveu outros 2 poemas que estão registrados lá no Pentateuco, Êxodo 15 e Deuteronômio 32. O Salmo 90, ele tem 4 partes interessantes para a gente poder estudar. E se você está com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 90, você vai ver que ele está escrito aí, oração de Moisés, homem de Deus. E olha só como esse salmo está dividido. Versículos 1 e 2, o que diz aí? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, aqui nesses 2 primeiros versos, Moisés está afirmando a segurança de uma vida próxima ao Senhor. Nós temos aqui essa afirmação de segurança, que nos dá segurança de uma vida próxima ao Senhor. Mas o salmista continua nos versículos 3 a 6. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a reiva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Então, aqui nesses versos 3 a 6, nós temos aqui o quê? Uma queixa. Se nos versos 1 e 2 há a afirmação, há uma afirmação, segurança de que Deus dá uma vida próxima a Ele. O Senhor, então, tem uma proximidade e nos transmite segurança dessa proximidade. Nos versos 3 a 6, nós temos, então, o quê? A queixa da brevidade da vida. A vida é curta, passa rápido. Ela está aqui e depois se vai. Então, como ele diz ali, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Passou, já foi. Então há uma queixa, num tom bem
pesado. Isso que eu quero que você entenda. Aqui ele não está cantando com alegria, está cantando com um tom pesado, mas é um tom de reflexão. Ele está refletindo sobre a brevidade da vida. E tem um porquê o Salmo começa com essas duas maneiras, tá? Ou dessas duas maneiras, melhor dizendo. Há aqui uma convicção da segurança de uma vida próxima ao Senhor, propositalmente, e em seguida, de forma proposital também, há uma queixa contra a brevidade da vida. E aí o salmista continua, então, dentro da sua queixa, dos versos 7 a 12, ele diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Olha só, agora, a queixa do salmista é o quê? A respeito do juízo de Deus na vida do seu povo. Percebe o escopo desse salmo? Ele fala sobre, ele afirma a segurança de Deus e a proximidade do Senhor, faz uma queixa da brevidade da vida, e agora ele se queixa quanto a respeito ao juízo de Deus na vida do seu povo. E então, de forma ainda num tom pesado, ele faz o quê? Uma oração pela restauração do seu povo, versos 13 a 17. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto nos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então o salmista ele termina pedindo uma restauração a Deus pelo seu povo. Qual é o papel distintivo do Salmo 90 dentro deste escopo que nós apresentamos? Então este salmo, sendo o primeiro do livro 4, e de forma proposital, o editor, vamos chamar assim, colocou este salmo nesse devido lugar. Ele não poderia estar antes e nem depois. Ele tinha que estar ali, neste local que ele está, como livro introdutório, como salmo introdutório do livro 4. Ele foi descrito como a coroação ou centro de toda a coletânea do livro dos Salmos desse caderno. De fato, ao considerar sua posição em relação ao livro 1, 2 e 3, este salmo ele tem um papel fundamental. E é muito interessante, irmãos, e aí fica um desafio para nós não lermos a Bíblia por ler. Não tratarmos a Bíblia como um livro legal, como um livro interessante, como um livro, uau, que livro maravilhoso, tem ensinamentos top para nós. Embora seja tudo isso, a Bíblia é o livro da excelência. Então, um livro de excelência não deve ser tratado como livros quaisquer. Ele tem que ser tratado como um livro a ser examinado. É como se você estivesse procurando nas montanhas das Minas Gerais ouro. E ninguém acha ouro no meio do mato assim do nada. Se achar, me avisa que eu vou lá. Mas você tem que gastar um tempinho, você tem que cavucar, você tem que lá, né, fazer todo o processo. Não se acha ouro na esquina. Existe um processo, existe todo um trabalho do ourives ali, do profissional, sei lá, o nome dele lá. Há um trabalho duro para se achar ali, o ouro ali. Tem um trabalho e tem uma dedicação para aquilo. Ele não dorme e fala assim, vou dormir e amanhã, quando eu levantar, vai cair o ouro aqui, vai vir aqui, a água vai trazer até meus pés. Não. Ele tem um trabalho, ele tem desafios, tem ferramentas corretas, tem preparo físico, tem que ter tudo isso para ele. As Escrituras estão cheias de pepitas de ouros para nós. Cheias de diamantes preciosos para nós.
Tudo que nós precisarmos, ela tem. Mas é preciso o quê? Dedicação. É preciso eu cavucá-la. É preciso eu examiná-la dos mínimos detalhes. Eu não posso ler de qualquer jeito querendo que Deus me dê resposta sem eu gastar tempo, investir tempo estudando, olhando o que esse versículo quer dizer. Por quê? Uma mania que a gente tem, isso é uma mania errada, em um momento oportuno nós falaremos sobre a hermenêutica reformada, a gente pega um texto, um versículo, isoladamente e faz dele uma verdade prática. Mas esse versículo, ele tem um texto, ele tem um contexto próximo, ele tem um contexto anterior e ele tem uma concordância bíblica. Aí sim, depois disso, vai na fé. Pode usar ele à vontade. Sem isso, não cometa a loucura ou a preguiça de pegar um versículo isolado e fazer, não, é isso aqui que Deus está mandando aqui, então beleza, senão vai dar ruim. Lembre-se, este versículo tem um texto. O que o texto diz? Este versículo que está neste texto, ele tem um contexto. Este contexto é um contexto próximo, é um contexto anterior e ele tem uma concordância bíblica. O que um versículo de um contexto do Antigo Testamento diz, ele não é desmentido no Novo Testamento. Ele não é desfeito no Novo Testamento. Há uma concordância de texto. E você tem que procurar saber o que isso quer dizer no original dessa palavra, porque a Bíblia não foi escrita no português. Não foi escrita no português. Lamento dizer isso, eu sei que choca, né? Mas não foi escrito no português. Ela tem no caso, o Velho Testamento foi escrito no hebraico com palavras em aramaico. Então, existe o que aquela palavra no original quer dizer que é diferente para nós. Ela tem uma questão cultural, ela tem a sua própria raiz morfológica, e eu preciso entender isso, que aí eu vou conseguir compreender. Então, quando nós olhamos para o Salmo 90, e aí nós vemos o papel desse Salmo em relação até mesmo os 3 livros que nós já estudamos até aqui. Livro 1, livro 2, livro 3. E olha que interessante. O Salmo 90 é um salmo de lamentação em que a comunidade reclama do juízo de Deus e da brevidade da vida. Todavia, em meio à tristeza, o povo reconhece a segurança que tem no Senhor e ora pela sua renovação. É o único poema do livro dos Salmos atribuído a Moisés, que escreveu outros 2, conforme a gente já viu. No livro no livro 1 dos Salmos, lembra do livro 1? Recapitulando aqui, o livro 1, Davi, o rei ungido de Israel, luta contra os seus inimigos para estabelecer o governo benéfico de Deus na terra. Aquela luta, as nações querem lutar contra o reino, o Messias de Deus, no caso, a dinastia de Davi. Salmo 2 deu essa dica para nós lá. O que acontece? Os homens que lutam contra o Senhor e contra o seu ungido. Lembra? O Salmo 2 dá essa dica para nós. Então, todo o livro 1 vai ser essa luta dos inimigos de Deus contra o reinado da aliança de Deus, no caso, o reinado do seu Messias. O livro 2 vai testificar o estabelecimento desse reino, o reino messiânico, o ungido de Deus, o Messias de Deus, mas sempre em um contexto de luta contra os seus inimigos. Lembra que a gente falou, o livro 2? Ele começa naquela visão para nós. Todos os reinos lutam contra Israel, querendo realmente destruir Israel e o seu rei. Mas para Israel a esperança os inimigos não prosperarão porque quem reina é Deus. Quem é o seu rei, Israel? É Deus. Lembra? Davi tinha essa consciência. Davi sabia que ele era o rei físico de Israel, mas era o Senhor quem governava. Por isso, a frase, o pensamento de Davi era: vamos à luta pelo Senhor. Vamos à luta por causa do Senhor. Não era por causa de Davi, não era para a honra do nome de Davi, mas era para o nome do Senhor. Até mesmo quando Golias começou a desafiar o povo de Israel, qual foi a mensagem de Davi? Quem é este incircunciso? O que quer dizer isso? Quem é este que não tem pacto com Deus, que não está aliançado com Deus, que faz o quê? Qual era o pecado que Davi acusou Golias?
quem é este incircunciso filisteu que ousa, né, blasfemar ou ousa confrontar o exército do Deus vivo? Davi está falando, esse exército não é de Saul, muito menos dele, que ele não tem isso no coração dele, mas está dizendo, é o exército do Deus vivo. Então Davi lembra isso. O livro 3, então, mostra, ou testemunha, a derrota desse reino messiânico nas mãos dos inimigos estrangeiros, concluindo com o rei ungido de Israel sendo arrastado para o exílio, que foi, no caso, o Zedequias, né, que foi levado lá cativo pela Babilônia. Então, esse é o cenário até aqui. O livro 4, então, começa de uma forma drástica, celebrando o próprio Senhor como a morada eterna do seu povo. Por que que começa dessa maneira? É isso que nós vamos entender agora. Por que que o livro 4 começa com o Salmo 90? Onde é que o povo está? Uma pergunta, onde é que o povo está? No exílio. O exílio é fora do território judeu. Eles estão em território inimigo, servindo como escravos, empregados dos reis maus. Então, eles estão em uma morada estranha. E aí o Salmo 90 começa dizendo para eles, de forma dura para eles, de uma mudança de tom, para que eles entendam que Deus, o próprio Deus, era a morada deles. Porque no coração deles estava o quê? Jerusalém, o templo, as terras de Jabes de Gileade, de Jebus, de Benjamim. Deus é a sua morada. É isso que Deus queria que eles entendessem. Então, mesmo de volta aí, então faz uma volta aos tempos de Moisés, né? E o Salmo então vai fazer uma recapitulação histórica para os tempos de Moisés, para que eles saibam de que fato, assim como lá atrás Deus era a morada do seu povo, neste tempo Deus continua sendo a habitação segura do seu povo. Por isso o Salmo tem isso. Senhor, isso, olha só que interessante. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. E olha só que interessante. Não é agora que nós estamos em exílio, mas é de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então eles estão cativos e eles agora são convidados a refrescar a sua memória para se lembrar, através da canção de Moisés, de que assim como Deus lá no passado era o Deus do seu povo, Deus habitava no meio deles, então todas as gerações futuras, até onde eles estão aqui agora, Deus continua habitando no meio do seu povo. Qual era a ideia do tabernáculo? Qual foi a ideia do tabernáculo? Por que Deus chama Moisés e dá uma planta para ele e fala, constrói esse tabernáculo aí? Era para mostrar para aquele povo de forma simbólica de que Deus não estava distante deles. Deus estava no meio do povo. E se você for ver o desenho do tabernáculo, é exatamente no meio. E ali tem um aprendizado, tem uma questão pedagógica de Deus mostrar para eles, eu estou no meio de vocês, não estou distante. Não sou como os deuses que vocês viveram por 430 anos, que vocês aprenderam lá no Egito, deuses distantes, deuses que habitam fora da terra, deuses que habitam no profundo da terra, deuses que habitam nos mares. Eu sou o Deus que estou no meio de vocês. E aqui o povo é convidado a lembrar isso, a ter essa memória histórica para que eles lembrem-se. Então, apesar do exílio dos israelitas da terra prometida, o Senhor foi e continua a ser o lugar da morada permanente, sua rocha de estabilidade por todas as gerações. Mesmo antes do tempo de Moisés, antes mesmo que as montanhas nascessem, o Senhor da aliança sempre foi o Deus do seu povo. A morte pode varrer cada nova geração, as pessoas podem terminar seus anos com um gemido, porque são consumidas pela ira de Deus. Então, o que o Salmo está querendo dizer? Deus sempre foi o Deus do seu povo. Nem a brevidade da vida, nem a vida passando-se como um fio, como o dia de ontem, ela vai poder tirar isso do povo de Deus. Deus é
Deus é a morada do seu povo. E, irmãos, nós ainda, depois de conhecer toda a história bíblica, mesmo depois de conhecer a história da igreja, né, moderna, ainda nós temos esse defeito que o povo demonstra ter. Nós achamos que Deus só está presente no templo, que Deus só está presente nessas 4 paredes. E aí você vai falar, não, imagina, que isso? Eu não, eu sei que Deus está comigo o tempo todo. Se nós tivéssemos esse tipo de compreensão, se nós de fato entendêssemos isso como deveríamos entender, nós então fazíamos da nossa casa a morada de Deus, nós fazíamos dos locais em que nós habitamos morada de Deus, e nós fazíamos do nosso corpo morada de Deus. Não fazemos porque achamos que Deus só habita aqui. Então aqui é o local que eu canto, que eu ouço as Escrituras, que eu demonstro ser santo, quando na verdade eu deveria levar essa mensagem para a vida. Deus habita em mim. Deus é a minha morada. É nele que eu estou seguro. Ele que é o meu refúgio e fortaleza, seguro presente na tribulação. Até a totalidade da nação poder ser levada ao cativeiro, contudo, na misericórdia do Senhor, elas podem encontrar satisfação plena no amor infalível de Deus, podem cantar de alegria todos os dias, e as obras de suas mãos podem ser estabelecidas de forma permanente. Neste processo do exílio, se vocês estão convidados a ler a história do exílio do povo de Deus, não foram todos de uma vez, foram por partes. Uma safra, depois outra safra, até vir até que Deus libertasse seu povo, então eles retornassem às suas terras nos tempos de Esdras e Neemias. Então, Deus, mesmo nesse processo de exílio, Deus está alegrando o coração deles com esta canção. E o próximo salmo, que é o Salmo 91, mostra este mesmo tom. Por isso que eles são o quê? Introdução ao caderno 4 do livro de Salmos. E olha como ele começa, falando do quê? De um esconderijo. O povo está o quê? Primeiro, o povo está no território inimigo, está achando que não tem mais a presença de Deus, então no Salmo 90 Deus alegra o coração deles, dizendo para eles, vocês não precisam ficar preocupados quanto ao templo que está lá em Jerusalém, devastado, destruído, eu sou a sua morada. E o Salmo 91, o tom é o mesmo, o esconderijo do Altíssimo é lá que você tem que habitar. Fica tranquilo. Onde é que você tem que habitar, povo? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, porque ele vai te cobrir com as penas dele, falando de proteção, e ali você estará seguro. Então, aquele que confia no único Deus verdadeiro encontra o seu refúgio na íntima presença do próprio Senhor, no lugar santíssimo de seu santuário. Então, a preocupação do povo sempre foi com o templo, e isso perpetuou durante muitos e muitos e muitos anos. O povo está assim, eles vão cantar isso no livro 5. Ah, quem me dera estar lá em Jerusalém, poder tocar os instrumentos ao Senhor, poder... Lembra no caderno passado, eles falam do santuário de Deus, que eles queriam estar de novo no templo. Tornaremos a ver o santuário do Senhor, e Deus diz para eles, eu sou sua morada, eu sou o seu santuário, eu sou o seu lugar santíssimo, é em mim que vocês devem morar. Por isso que o Salmo 91 começa dessa maneira. Então o Salmo 91, ele, juntamente com o Salmo 90, conforta o coração dos exilados, mostrando a eles que o Senhor é rei. Essa expressão, Yavet Malak, que é o Senhor é rei, ela se repete durante várias vezes no Saltério, no livro dos Salmos, para reforçar realmente para aquele povo que o Senhor é rei. Ele é o Yavet Malek daquele povo. E essa coletânea agora aqui que vai do Salmo 92 ao Salmo 100, né, ainda que o Salmo 91, ele sendo um dos mais conhecidos e mais usados como salmo de proteção, os Salmos 92 até o 100 vão trazer esta compreensão da segurança de Deus para com o seu povo. Mas, olhando para o Salmo 91 ainda, irmãos, nós não podemos passar por ele de qualquer forma sem tirar dele lições para a nossa vida, para a aplicação na nossa vida diária. Então,
algumas coisas rápidas para a gente, claro, o Salmo ele teria aí horas e horas para a gente estudar e conseguir tirar todas as riquezas, ainda assim não conseguiríamos, mas tirar muitas riquezas deles. Algumas só para nos deliciarmos nessa noite. O verso 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui ele dá a ideia de habitar no esconderijo do Altíssimo, significa viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que a pessoa esteja pronto a fazer a vontade de Deus, não importando se isso vai custar algo a ela. Porque, de certa forma, o judeu não tem essa convicção, nós temos, Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Jesus nos deu esse acesso a Deus. O acesso que nos foi tirado pelo pecado, Cristo na cruz, ele viabilizou esse acesso a Deus. Por isso, então, nós podemos, mesmo nos momentos de tribulação e angústia, nós podemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Por isso, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É viver uma vida que agrada a Deus. É estar disposto a colocar confiança total e irrestrita a Deus. É o Senhor dizendo para o povo lá, calma, vocês estão cativos, mas se escondam em mim. Confiem em mim, vivam na Babilônia, vivam na Síria, uma vida que agrada a mim. Irmãos, isso foi possível. Quem nos ensinou essa lição de forma maravilhosa? 4 jovens. Daniel, Daniel, que foi o grande governador, ele recusou-se comer dos mesmos alimentos, ele procurou seguir a sua própria dieta para não se contaminar. Misael, Ananias e Azarias, o famoso Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também se recusaram a adorar um outro Deus que não fosse Deus. Eles viveram no cativeiro, na Babilônia, os 4, mas eles viveram uma vida que agradava a Deus. Então, eles, durante todo esse período, esses 4 meninos, que foram com a primeira leva, lá com os mais bonitos, fortes, homens que poderiam contribuir para essa nação, eles habitaram no esconderijo do Altíssimo. Então, eles deram testemunho do esconderijo do Altíssimo. E para a gente entender isso legal, abra Salmo 15, por gentileza, para que a gente possa compreender sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Davi vai nos ensinar isso de uma maneira fácil de compreensão, para que a gente possa entender o que é habitar, o que é fazer a vontade de Deus e assim habitar no seu esconderijo, ou fazendo do Senhor o nosso esconderijo. Salmo 14 e Salmo 15. Diz assim o Salmo 15. Olha que interessante, né? Como ele tem essa conexão com o Salmo 91. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça. E o que não faz mal ao seu próximo, nem o que aos seus olhos Amém. Percebem quando a gente lê as Escrituras, entendendo que um texto, um versículo, ele tem conexão com outros textos? Eu olho para o Salmo 91 e olho para o Salmo 15, eu entendo então o que é viver no esconderijo do Altíssimo. É cumprindo aqui. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Salmo 15 me responde. Fica mais fácil, não fica? É só a gente, se esforçar um pouquinho para achar essas pepitas de ouro que estão ali para nós acharmos. Então,
os judeus eram convidados a entender realmente que o tabernáculo de Deus, que o monte de Deus, quem tinha que viver? Era aquele que não ficava aí se lamuriando, fazendo mal, praticando mal, desejando a morte das pessoas, mas era aquele que, sinceramente, pratica a justiça, tal, conforme nós lemos aí, aquele que realmente faz a vontade de Deus e põe o seu coração confiante ao Senhor. Então, parece que essa forma dramática que o salmista declara o reinado do Senhor tem a sua origem em um momento em que, no momento em que Davi vai lá e traz a arca de novo, a arca da aliança de novo para Jerusalém. Vocês lembram a história, né? A arca da aliança foi levada cativa por negligência de Saul, os filisteus pegaram, Deus amaldiçoou os filisteus, então os filisteus mandaram embora a arca, foi para Israel, então se mandou trazer a arca de volta, mas aí os levitas lá, os meninos foram tentar pegar a arca e Deus não permitiu, então a arca ficou na casa de Obed-Edom por um tempo lá, até Davi restabelecer o reinado de Israel, unificar o reinado de Israel, e o templo ser construído, aí vamos trazer a arca. Chegou o momento, porque a arca, o que a arca simbolizava para Israel e para as nações vizinhas? A presença de Deus. Era isso que significa a arca. Então, parece que este contexto aqui que eles estão cantando essas canções, parece que há uma ligação com este momento em que Davi traz a arca do Senhor, a arca da aliança a Jerusalém. Esse momento histórico redentor teve um significado prévio para toda a história subsequente. Pois nesse momento, o trono de Deus foi efetivamente unido ao trono de Davi. Então, quando Davi se torna rei de Israel, quando a arca chega ali, então há simbolicamente um reinado. Por enquanto, só quem está reinando é Davi. E Deus? Onde está Deus? A arca do Senhor não está presente, Deus não está no nosso meio. Então, manda buscar a arca. Então, ali, de forma simbólica, quando a arca chega, e por isso, irmãos, é aquela alegria de Davi. Por isso que Davi rompe com o politicamente correto da época e dança, salta, fica alegre, porque ele está entendendo que agora o trono dele está sendo unificado com o trono de Deus, se cumprindo tudo aquilo que Deus o prometera. Então, Moisés antecipa este momento significativo da vida de Davi, quando declarou, na conclusão da sua oração, o triunfo, esse triunfo, né? Deus reinará por todo sempre. No momento em que a arca foi levada ao Monte Sião, o governo de Deus com o rei foi afirmado de uma vez por todas. E quando nós falamos da arca, tem essa importância, e este é um momento crítico na história redentora do livro 4 de Israel, do livro 4 dos Salmos. Vemos isso de forma clara no Salmo 96, no Salmo 105 e 106. E isso está muito ligado, agora nós vamos ter um momento de comparação com o livro das Crônicas. E nós vemos essa relação do livro dos Salmos com o livro das Crônicas, ou o livro dos Crônicas, né, o primeiro livro das Crônicas, que é a base, ou que dá ênfase no surgimento da arca. E tem aqui umas comparações para que a gente possa fazer. Então, 4 questões aqui decorrentes dessa relação entre as Crônicas e os Salmos devem ser exploradas por nós. Primeiro, a disseminação, ou seja, a divulgação de todo o Salmo de 1 Crônicas 16. Então, abre aí 16, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, e nós vamos ver como isso tem uma conexão legal com os Salmos que nós estamos lendo. De forma de particular importância para o livro 4 é a disseminação. Em sua totalidade deste salmo histórico, conforme registrado no capítulo 16 de 1 Crônicas, comemorando a importante realização de Davi, trazendo a arca para Jerusalém. Este impacto total deste evento do saltério é apreciado somente quando se reconhecer que estes 3 salmos, 96, 105 e 106, se combinam para refletir, ou seja, para espelhar essa totalidade desse salmo comemorativo. Exemplo, leia aí para nós, seu Dino, por gentileza, 1 Crônicas 16, 23 ao 33. Vai ser um pouquinho extensa essa leitura, mas é muito importante essas leituras para que a gente entenda. Ao 33.
Se vocês forem ler o Salmo 96, essas palavras se repetem no Salmo 96. Vou ler algumas só. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu santo nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Mais abaixo ele vai dizer, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais abaixo ele vai dizer, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus, folgue o campo e tudo o que nele há, na presença do Senhor, porque vem para julgar a terra, julgar o mundo com justiça. Então, o Salmo 96, dos versículos 1 ao 13, está em conexão com este momento de 1 Crônicas 16, 23 ao 33. O Crônicas ainda 16, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas se você ler depois, um exercício de casa, ler os versículos 8 a 22, esses 15 versículos, estão conectados de forma maravilhosa, juntamente com os 15 versículos do Salmo 105. Versículos 1 a 15, isso se entrosa de maneira espetacular. Da mesma maneira, 1 Crônicas 16, o versículo 34 e 36, esses versículos estão de forma conectadas com o Salmo 106, com o versículo 1, versículo 47 e versículo 48. Por quê? Porque a história não está isolada. Então, este momento da arca do Senhor sendo trazida ou retornando para Israel está em pleno acordo com a canção do livro 4 do livro de Salmos. Por quê? Porque os salmos, esses salmos que foram adicionados ou foram colocados aqui, eles completam um período em que se chama de histórico redentor, ou seja, Deus redimiu o seu povo lá, quando o seu povo estava sendo sucumbido pelos inimigos, quando os inimigos levaram cativo o seu povo, e agora então Deus redime o seu povo e Deus habita de novo com eles. A arca voltando para Israel significa que Deus está redimindo o seu povo, está voltando a habitar com eles agora. Deixa eu dar uma adiantada aqui. O Salmo 101 ao 103, nós vemos aqui 3 salmos que reafirmam o reinado de Davi. Nesses 3 salmos, 101 a 103, nós vamos ler isso, vamos cantar isso. Eles cantaram lá, e nós podemos ver isso, essa reafirmação de Deus ao povo de que a linhagem de Davi ainda vigora, que não está aniquilada. Os inimigos podem, por um momento, ter pensado ou estar convictos de que a linhagem davídica acabou, mas não. Há uma promessa estabelecida. E é uma promessa messiânica, porque quem vai vir da linhagem de Davi? Cristo. Então, a linhagem de Davi não pode acabar ali. Ela tem que continuar, porque o filho de Davi virá, o verdadeiro rei de Israel, porque lembra, o reinado de Davi aponta para um reino superior. Quem é o reino superior? Aquele da qual Paulo falou que todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar de que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esses salmos, eles dão essa tônica. Tá? Salmo 104, ele começa dizendo, falando da grandeza do Senhor, dizendo, ó Senhor, quão variados são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento em tempo oportuno. Dá-lhes tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens. O Salmo 104, então, vai mostrar, dentro desse louvor, apontando para a criação de todas as coisas, de todos os seres. Apontando para Deus como o Criador de todas as coisas, falando do seu cuidado, da sua provisão, destacando aqui o interesse de Deus e o cuidado dele com tudo que ele criou, pois o Senhor está presente no mundo e o sustenta a tudo o que ele criou. E essa comparação do Salmo com o livro de Gênesis é outra coisa espetacular. Eu sei que o tempo está apertado, eu vou correr aqui porque é importante, isso aqui é muito rico para nós, olharmos para este salmo e apontar para o livro de Gênesis. Olha só que interessante, Salmo 104, só o 104, olha o que aponta. O verso 2, se você ler depois em casa, eu vou te disponibilizar para você ter esse exercício. O verso 2 do Salmo 4, do Salmo 104, ele aponta para o quê? Para
A criação de Deus, a luz vem no primeiro dia. Não é isso que diz aí o Salmo 104, versículo 2? Ó. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Então o Salmo 104, versículo 2, aponta que a luz vem de Deus. O que diz Gênesis no primeiro dia? Haja luz. 6 a 8 vai falar da separação das águas. Se vocês olharem lá, Salmo 6 a 8, vai falar o quê? Tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas. Ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. O Salmo 104, versículo 6 a 8, aponta para a separação das águas e águas. O que acontece no segundo dia? Deus faz separação das águas. Irmãos, isso é lindo, eu acho maravilhoso isso. É da gente se encantar como a palavra de Deus é fantástica. Ela nos alegra, ela tem uma concordância de que, quando a gente descobre isso, não há outra coisa senão nos alegrarmos. Versículo 14 desse Salmo, olha o que diz no versículo 14. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Criação da erva e das árvores. Terceiro dia da criação de Deus. Deus criou no terceiro dia a erva e as árvores para o homem. Versículo 19 do Salmo 104. Fez a lua para marcar o tempo e o sol conhece a hora do seu acaso. Então Deus, no Salmo 119, está dizendo que Deus criou o sol e a lua. O quarto dia, o que Deus fez? Criou o sol e criou a lua. Versículo 25 desse Salmo aponta para a criação dos seres marinhos. Foi o quinto dia. Deus criou os seres marinhos no quinto dia. E então, no versículo 30 desse Salmo, fala da criação dos mamíferos e dos seres humanos. O que Deus fez no sexto dia? Criou os seres vivos. Os animais, os mamíferos e os seres humanos. Isso é uma maravilha, quando nós olhamos para isso. Deus é o sustentador, Ele preserva o mundo. Salmo 104 está anunciando isso. Deus, Ele sustenta, Ele é o Criador, e porque Ele é o Criador, então Ele sustenta, Ele preserva, Ele provê, Ele dirige a sua criação. O Salmo 104 é uma exaltação ao Criador e o que Ele faz pela sua criação. Com isso, qual era o recado, qual era a mensagem para o povo que estava no exílio? O mundo não está desgovernado. Israel não está sem rei. Não é Senaqueribe, não é Nabucodonosor. Quem reina é Deus. Isso faz com que eles olhem para os eventos que caminham para um final glorioso, aonde aponta Deus como sendo o Rei supremo e glorioso e o Rei que governa todas as nações. O autor do Salmo, ele usa essas duas palavras do hebraico que hoje a gente usa nos nossos cultos, usa nas nossas devocionais de louvor, tudo, que é a palavra aleluia, o louvor ao Senhor, é o nosso aleluia. E às vezes a gente não sabe, né, o que significa, a gente fala, oh, aleluia, 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 a gente não para ver o significado disso. O que é o significado disso? Louvado seja Deus, ou louvor a Deus. Então, esses salmos do caderno 4 vão apontar para as funções reais do Senhor. Qual é as funções reais deste rei que governa acima de todos os reis? Que não são os reis humanos. Lembra? Davi aponta para um reinado superior. Davi reina, ele é o Messias de Deus, mas aponta para um reino superior. E este rei superior, ele tem funções. Quais são as funções desse rei superior? Ele é o Criador, ele é a rocha sustentadora, ele é o juiz supremo que julga com a reta justiça. Então, portanto, a função de Deus como um rei que julga não significa que ele simplesmente alcança uma decisão sobre uma retidão ou maldade, o comportamento das pessoas. Em vez disso, ele impõe os seus julgamentos, recompensando os justos e destruindo os ímpios. Apontando para Salmo 1. Lembra quem é o Salmo 1 de novo? O justo e o ímpio. Qual é o caminho do justo? Deus é com ele. Qual o caminho do ímpio? A mão de Deus pesará contra o ímpio. Então nós vemos esse caderno terminar com os salmos de aleluia. Estes salmos de aleluia, eles estão encaixados no final desse caderno para
louvar a Deus, para mostrar realmente o louvor, a majestade a esse Deus. O Salmo 104, 105 e 106 aponta para esta ocorrência que acontece algumas vezes em outros livros, como no próximo livro que nós vamos estudar. Salmo 111, 112, 113, 116, 115, 117, vão apontar também para o louvor a Deus, para a adoração ao Senhor. Então, o livro 4 termina dessa maneira, louvando a Deus pela sua fidelidade ao seu povo, embora o seu povo seja infiel a ele. Embora o seu povo pecou contra ele, Deus, então, ele mostra a sua fidelidade de um rei justo, que não julga segundo os nossos juízos, mas ele julga segundo a sua reta justiça, que não falha. O livro 4 termina, então, com uma canção do rei Davi, enquanto ele comemorava o transporte da arca do Senhor a Jerusalém, desta forma: salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. O livro, então, ele é concluído dessa maneira, com esse louvor a Deus, com esta conclusão jubilosa, que foi antecipada ao longo de todo o livro 4, em outros momentos já vemos isso, mas ele termina dessa maneira, com esse tom de louvor a Deus, de cânticos de alegria a Deus, pedindo ao Senhor, então, que se restabeleça o trono do seu ungido, para que o povo, então, de certa forma, e aqui eles entendem, amadureçam e percebam que Deus não os deixou, que Deus não abandonou o seu povo. E no próximo e último estudo, então, nós estudaremos sobre a consumação final do Caderno de Cânticos, o que esses salmos, do 107 ao 150, apresentam para nós como a consumação final, ou seja, chegamos ao clímax da história do cântico aqui. O que tem de apresentação para nós aqui? Quinta-feira que vem, se Deus permitir, nós concluiremos este estudo. Amém?